Ellen White. No sonho que nós vamos ver agora, foi um sonho que ela teve. Eu vou resumir bem também para não atrapalhar aqui no tempo, mas o sonho dela foi em que ela estava vendo um local, um templo muito grande, que várias pessoas estavam ali diante do templo. Vou estar parafraseando algumas coisas, mas depois eu vou dar a referência aqui, se caso vocês quiserem ler com todos os detalhes. Mas ela estava diante de um templo e várias pessoas estavam entrando e ela estava receosa se ela deveria entrar ou não. E depois de ela decidiu entrar. E quando ela entrou nesse templo, tinha uma pilastra bem grande na frente, assim, e ela via várias pessoas de frente àquela pilastra. Tinha um cordeiro, todo ensanguentado, amarrado ali. Muitas pessoas estavam ali confessando seus pecados, orando e clamando, pedindo perdão diante daquela coluna. E ela ficou pensando, olhando, ela estava sentindo desejos de ir ali também. E, resumindo bastante, em um certo momento quando ela estava pensando em ir diante daquele cordeiro, para também confessar, ela dá outros detalhes de outras pessoas que estavam em volta, assim, também nesse sonho, ela desperta. E nós vamos agora ler em que sentido ela despertou, como ela despertou e como foi daí para frente o sonho, a visão que ela teve. E diz assim, esse relato está no livro Os Primeiros Escritos. E diz assim: despertei em agonia de espírito e dificilmente pude convencer-me de que estivera a sonhar. Parecia que minha sorte estava fixada, que o Espírito do Senhor me havia abandonado para não mais voltar. Ela se sentiu muito mal pela forma que ela despertou do sonho, de que ela não conseguiu ali ir confessar quando ela estava indo, decidindo ir, tudo se torna em trevas, tudo escurece, as pessoas desaparecem e ela desperta dessa forma. Logo depois disso, tive outro sonho. Parecia-me estar sentada em desespero aterrador, com as mãos no rosto, refletindo assim: se Jesus estivesse na terra, eu iria a ele, lançar-me-ia aos seus pés e contar-lhe-ia todos os meus sofrimentos. Ele não se desviaria de mim, teria de mim misericórdia, e eu amaria e serviria sempre. Exatamente nesse momento se abriu a porta. E entrou uma pessoa de belo porte e semblante. Olhou para mim compassivamente e disse: desejas ver a Jesus? Ele aqui está e podes vê-lo se o desejas. Toma tudo o que possuis e segue-me. Meus irmãos, vamos estar imaginando que nós estamos nesse sonho com Ellen White, que nós vimos esse ser com belo semblante, belo porte, chegando em nossa frente e que agora nós estamos recebendo o convite para ir e encontrar a Jesus. Se encaixe, se coloque dentro desse sonho, dentro desse relato. Nós ouvimos isso. Ouvi isso com indizível alegria e contentemente ajuntei todas as minhas pequenas posses e toda a ninharia que como tesouro eu guardava e seguia o meu guia. Ele me conduziu a uma escada íngreme e aparentemente frágil. Começando a subir os degraus, aconselhou-me a conservar o olhar fixo para cima, a fim de que não me atordoasse e caísse. Muitos outros que estavam fazendo essa íngreme ascensão caíam antes de galgar o cimo ou o cume. E já nesse momento nós conseguimos tirar uma grande lição. Essa escada, esse local íngreme que Ellen White estava sendo direcionada para subir, nós conseguimos lembrar daquele outro relato do caminho estreito, que realmente é nosso caminho para o céu. A gente vai e tá ali, nós não podemos olhar para os lados, nós temos que permanecer com o olhar fixo no nosso alvo, que é Jesus Cristo, porque senão nós podemos olhar para o lado, para as pessoas, para as circunstâncias, para os sentimentos, para o mundo, e isso pode fazer com que a gente caia, como ela diz aqui, outros caíram, e não é o nosso desejo de cair também. Então, isso aqui já é algo para nós ficarmos também na nossa mente. Finalmente, atingimos o último degrau e paramos diante de uma porta. Ali meu guia me informou que eu devia deixar todas as coisas que trouxera. Alegremente as depus. Então ele abriu a porta e mandou-me entrar. Em um instante, me achei diante de Jesus. Não havia errar quanto aquele belo semblante. Aquela expressão de benevolência e majestade não poderia pertencer a nenhum outro.
Meus irmãos, vamos nos concentrar nesse momento, nessa parte. Ellen White, ela apenas abriu uma porta, entrou, e aparentemente ela não tinha visto Jesus antes naquele momento ali, mas unicamente com o semblante, unicamente com esse ar de majestade, ela não teve dúvidas, ela não tinha visto Jesus antes naquele momento ali, mas ela não, mesmo não conhecendo, mesmo não vendo, ela não poderia errar somente com aquele semblante de majestade. O que é isso? Como pode, em um só olhar, em um só semblante, tudo já ser dito? O caráter de Jesus já ser claramente manifestado ali? Isso é muito interessante. Quando seu olhar pousou sobre mim, vi logo que estava familiarizado com todos os acontecimentos de minha vida e todos os meus íntimos pensamentos e sentimentos. Meus irmãos, olha que incrível! Com um olhar, você pode ver aqui que nenhuma palavra foi dita aqui, nenhuma conversa, nada. Com um olhar, o olhar do Senhor, o olhar de Jesus Cristo é tão penetrante que com um olhar ela já percebeu que Cristo estava familiarizado com todos os acontecimentos da vida dela, todos os mais íntimos sentimentos e pensamentos dela. Muitas vezes, não sei vocês, mas muitas vezes nós não nos entendemos claramente. Nós não entendemos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Muitas vezes nós não sabemos o porquê que nós pensamos ou sentimos daquela forma. Mas com um olhar, Cristo, ele entende tudo, cada detalhe, por mais íntimo que seja. Isso é incrível, meus irmãos. Isso é lindo. É lindo saber que em breve nós vamos poder contemplar esse mesmo olhar pessoalmente. Mas vamos continuar porque tem ainda muitos mais detalhes. Procurei furtar-me ao seu olhar, sentindo-me incapaz de suportá-lo por ser tão penetrante. Ele, porém, se aproximou com um sorriso e, pondo a mão sobre a minha cabeça, disse: Não temas. O som de sua doce voz agitou meu coração com uma felicidade que nunca antes experimentara. Meus irmãos, eu estava lendo um tempo atrás esse sonho e essa parte me chamou muito a atenção. Porque eu fiquei imaginando ali, fiquei me imaginando naquela cena e fiquei, gente, como deve ter sido esse sorriso? Porque se aqui na Terra, com pessoas, pecadores como somos, falhos, a gente já consegue, num semblante de alguém, ver um amor, sentir ali um carinho. Muitas vezes o sorriso mesmo, literalmente, das pessoas aqui na Terra é um sorriso tão lindo, dá aquele ar de alegria. Imagine que sorriso foi esse que Ellen White contemplou. Não é um sorriso aqui feito por mãos humanas, igual algumas pessoas colocam alguma lente, dá um melhoramento ali no sorriso. Jesus Cristo era o próprio sorriso dele. Imaginem como foi esse sorriso para ela. Imagine essa cena, você chegando diante de Cristo, ele sorrindo para você, colocando a mão sobre a sua cabeça. Quando eu vi isso, eu falei, gente, imaginei. Muitas vezes é um ato de carinho, alguém sorrir para você, colocar ali a mão sobre a sua cabeça. E isso me chamou muito a atenção. O próprio Cristo falando isso com ela, não temas. O olhar dele foi tão penetrante, cada vez se sentiu assim, incapaz de poder contemplar, e ele vem com essa doce voz que agitou o coração dela. Não sei vocês, mas muitas vezes, quando a gente recebe alguma notícia, fica ansioso ou algo assim, a gente sente lá dentro o nosso ser agitando, a gente se sentindo de alguma forma ansioso, a gente sente aquela agitação mesmo no nosso coração. Imagina como foi isso, ouvindo a própria voz do seu próprio Salvador. Realmente, uau! Contemplar uma felicidade que antes ela nunca experimentou apenas com uma voz, apenas com um sorriso. Eu estava alegre demais para poder proferir uma palavra e, vencida pela emoção, caí prostrado aos seus pés. Enquanto ali jazia inerte, cenas de beleza e glória passaram diante de mim e parecia-me ter alcançado a segurança e paz do céu. Finalmente recuperei as forças e levantei-me. O olhar amorável de Jesus ainda estava sobre mim
e seu sorriso me enchia de alegria a alma. Sua presença despertou em mim uma santa reverência e um amor inexprimível. Uau, uau, gente, que incrível isso. Meu guia abriu então a porta e nós ambos Saímos. Mandou-me tomar de novo todas as coisas que havia deixado fora. Isto feito, entregou-me um fio verde. Olha, grava bem essa frase, vamos precisar dela depois. Entregou-me um fio verde muito bem enovelado. Este ele me disse que colocasse perto do coração, e quando quisesse ver a Jesus, que o tirasse do seio e o estirasse inteiramente. Previu-me de que não o deixasse ficar enrolado durante muito tempo, para que não se embaraçasse e fosse difícil desembaraçar. Coloquei o fio junto ao coração e, cheia de alegria, desci a estreita escada, louvando ao Senhor e dizendo a todos com quem me encontrava onde poderiam encontrar Jesus. Este sonho deu-me esperança. E este sonho também foi escrito para nos dar esperança também, meus irmãos. E agora, lembra do fio verde? O que era esse fio verde que nós acabamos de ler? Como que o anjo disse que quando Ellen White quisesse ver a Jesus novamente, era para ela pegar esse fio verde, tirar, era primeiro para ela colocar bem perto do coração, e quando ela quisesse ver a Jesus, ela deveria tirar esse fio verde, não deixar embolar muito, não deixar muito tempo guardado, para não ficar muito embolado, para depois ficar difícil dela ter o acesso ali. O que era esse fio verde? O fio verde representava ao meu espírito a fé e a beleza e simplicidade de confiar em Deus me começaram a raiar na alma. Olha só, que interessante, muito interessante isso. O fio verde, que como nós acabamos de ler aqui, era a forma que Ellen White tinha, que o anjo ou o guia dela ali também, né, deixou para que ela pudesse ver a Jesus no momento em que ela quisesse. O fio verde era a fé. E isso, meus irmãos, é muito importante para nós, porque na própria Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a nossa, é a ponte sobre o abismo, talvez nós podemos falar assim, é uma forma, uma ferramenta grandiosa para nós podermos contemplar a Jesus, para nós podermos estar perto dele. E vamos ver mais um pouco sobre isso. Com certeza, para vocês, não é novo esse verso, não é desconhecido. O famoso verso na Bíblia que fala de Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, que não se veem, na verdade, perdão. Nós estamos familiarizados com essa forma de falar o que é fé, né? Dessa definição do que é fé. E muitas vezes nós vemos muito sobre isso, de que nós precisamos ter fé, de que no cristianismo nós devemos ter uma fé mesmo, uma fé firme. Nós vemos ali a galeria da fé, pessoas que exerceram fé, mas muitas vezes nós não aprofundamos nisso, sabe? Nós não vemos claramente, não entendemos com o profundo ali entendimento do que é fé. Porque, olha, vamos parar para analisar. O guia de Ellen White falou que se ela quisesse ver Jesus daquela forma ali que ela viu, que nós contemplamos, que foi um cenário tão lindo, contemplando um sorriso, contemplando um olhar tão penetrante, uma atmosfera tão maravilhosa, que Ellen White sentiu uma alegria no qual ela nunca sentiu antes. O guia dela disse que por meio da fé ela poderia ter isso novamente. E isso foi o que ela começou a falar para outras pessoas também. Então, fé é muito mais do que apenas uma pequena palavra, uma pequena significação só no meio religioso. Fé é muito mais do que só esse verso que nós só lemos, muitas vezes é algo gravado, nós temos algo gravado, mas só fica uma definição talvez morta para nós. Nós devemos aprofundar mais nisso. E
contemplando isso, parando para analisar isso, nós vendo isso, que realmente fé é você, eu gosto dessa definição que diz que é você pisar no escuro, mesmo você não sabendo o que tem ali, mesmo você não sabendo se vai ter um próximo degrau para você pisar, mas você pisa da mesma forma. E no livro Como Exercitar a Fé, de um dos nossos pioneiros, tem uma definição de fé que eu creio que é uma ótima definição também. Deixa ainda mais claro que na Bíblia ali deixou escrito para nós, que é essa seguinte definição: fé é esperar que a palavra de Deus faça o que ela diz, é depender dessa palavra para fazer o que ela diz. Ou seja, deixando ainda mais claro que na Bíblia mesmo fala, fé é nós esperarmos, é nós crermos que o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, falou, é nós crermos que o que é dito nesse livro aqui, a palavra, ela vai cumprir. Isso aqui vai se tornar realidade. E é nós dependermos de que essa palavra aqui, ela vai realizar aquilo que ela mesma falou. Então, é nós vermos um texto bíblico e não ver só como mais um texto na Bíblia, só algo para nós meditarmos, só mais uma definição na história ali dos heróis da fé, dos personagens bíblicos, só como uma história, não. É nós lermos um texto, é nós lermos o que está dito ali na Bíblia, olharmos, crermos que é o Senhor Jesus. Ellen White fala isso, que a Bíblia é a própria palavra de Deus falada a nós, e é de forma individual. Não é nós lermos uma repreensão aqui, talvez, e pensarmos em ciclano, em fulano. Não, é para nós. Então, é nós lermos um texto e olhar promessa ou também, de alguma forma, alguma repreensão. Mas nós olharmos aquilo ali, olhar o que a palavra de Deus diz, e nós cremos que o que ela falou, ela mesma vai realizar. E nós dependemos que ela vai realizar aquilo, mesmo que talvez nós não estamos vendo. Então, com isso, nós entendendo esse significado do que é fé, quero pedir para vocês, para nós refletirmos nessa passagem de Efésios 4:22, que diz o seguinte: que quanto ao trato passado, vos despojeis, ou em outras palavras, abandoneis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências ou pelos prazeres do engano. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, que diz para mim e para você, não é apenas discípulos, Paulo falando para a igreja de Éfeso, não existe mais agora as pessoas ali de Éfeso, as pessoas morreram. Então agora a Bíblia, a palavra ali está sendo dita para mim e para vocês de forma individual. Quando eu leio isso aqui, é Cristo falando para Elisa. E Cristo está falando o seguinte: Elisa, despojeis, abandone o velho homem. Esse velho homem que gosta, que sente prazer no engano, sente prazer que ele mesmo se deixa corromper pelas concupiscências, pelos prazeres do pecado, do mundo. Interessante isso, né? Vamos entender mais sobre isso. Em João 8,36, eu gosto muito dessa passagem, diz assim: se pois o Filho vos libertar, o Filho Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que linda e linda promessa. Mas talvez você pode se perguntar: Elisa, tá bom, mas por quê? Do que eu tenho que ser livre? Você pode pensar, sim, o pecado. E nós vemos que realmente nós precisamos de libertação. Mas o que realmente está nos prendendo? O que realmente nós precisamos ser libertos? E que na Bíblia mesmo fala que se Cristo nos libertar, nós já somos livres. E nós olhando com esse sentido de que fé é crer que o que a palavra de Deus falou, é olhar para esse verso, olhar e dizer amém, Senhor, que assim seja, eu creio, e permitir que a palavra crie essa liberdade que já foi proferida para mim. Mas vamos analisar o que é essa liberdade. Em 2 Timóteo 2,26, fala o seguinte: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em quem a vontade dele estão presos. Opa, peraí. Então agora nós acabamos de ler na Bíblia que fala que a nossa vontade está presa
como com laços, como se fossem correntes, com a vontade do inimigo, de Satanás. Então você pode pensar, como assim, Elisa? Eu sou cristã, eu sou um cristão, eu sempre estou ali indo nos cultos. Como assim a minha vontade está presa ao inimigo? Como assim? E agora vamos entrar um pouco mais e eu espero que, pelo poder do Espírito Santo, nós possamos compreender. Mateus 16:24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me vejo tendo uma luta dentro de mim. Muitas vezes eu vejo um lado guerreando com o outro. Eu vejo que um lado da Elisa vê a necessidade de buscar o Senhor, vê a necessidade de tirar horas de oração, vê a necessidade de se consagrar. Mas eu também vejo um outro lado que muitas vezes não quer isso, que muitas vezes prefere perder tempo em, em algum prazer, mexendo no celular, ou tendo ali algum momento de recreação, algum momento ali de prazer que nós temos, andando na natureza, ou momento ali com os amigos. E muitas vezes nós escolhemos isso em vez de passar mais tempo com Cristo. Muitas vezes o meu desejo, a minha vontade é dormir mais tempo e não acordar de madrugada para orar ao Senhor. Muitas vezes eu vejo essas duas, esses dois lados guerreando dentro de mim. E Jesus fala que se alguém quiser vir após mim, tem que renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e então assim seguir a Cristo. E aí, eu queria que nós começássemos a analisar uma coisa. Renunciar. O que é isso, de uma forma mais clara? No dicionário, fala que renunciar significa negar ou recusar algo ou alguma coisa. Rejeitar, renunciar os prazeres da carne, renunciar à corrupção. Olha só que interessante. Então, na Bíblia está falando que eu devo negar, recusar a mim mesma, as minhas próprias vontades. Porque muitas vezes as minhas próprias vontades, como nós acabamos de ler aqui em 2 Timóteo, estão presas à vontade do inimigo. Minha natureza muitas vezes tem mais facilidade de querer aproveitar tudo, fazer várias e várias outras coisas, mas não passar mais tempo com a Bíblia, mas não passar mais horas e horas em oração. Muitas vezes minha vontade não é isso, porque minha vontade está que o filho foi levantado, de que Cristo, no dia de hoje, assim está escrito que hoje ele libertava as pessoas da escravidão, que Cristo ele veio para nos libertar, de que ele veio para abrir as portas das prisões. Então o filho já nos libertou. E se ele já nos libertou, nós devemos agora crer nisso claramente, que assim nós vamos ser livres totalmente. E em caminho a Cristo, diz algo, eu já li, com certeza esse texto não é novidade para vocês, com certeza talvez vocês já leram ele, é um texto conhecido, mas eu não tinha parado para analisar ele de uma forma ainda mais clara, como está dito aqui. E eu convido vocês para nós agora refletirmos nisso. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. Meus irmãos, a maior batalha que nós temos é a luta contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria vontade, que muitas vezes não está de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós não queremos recusar, negar algum alimento que gostamos, que sabemos que faz mal, que sabemos que Cristo não deseja que nós comemos, mas muitas vezes nós rejeitamos e queremos fazer a nossa própria vontade. Muitas vezes queremos ter práticas de que
Cristo não teria, de que Cristo não se agradaria que tivéssemos, mas nós queremos fazer porque é a nossa vontade, o nosso próprio eu clama, e por isso a renúncia de nosso eu, o negar o nosso próprio eu, sujeitando tudo. Meus irmãos, tudo é o quê? Tudo é tudo. Tudo não é só um pouco. Não é, ó Senhor, até aqui ok, eu vou sujeitar a tua vontade. Tá bom, Senhor. Aqui nessa parte da minha vida, na parte da minha alimentação, ou na parte da minha forma de viver, eu até entrego um pouquinho para o Senhor. Mas, ó, daqui para frente não, daqui para frente aí já tem que deixar comigo, porque eu não quero que o Senhor mexa aqui, eu quero viver dessa forma aqui. Não é isso, meus irmãos. É sujeitar tudo, 100%, não 9,9%, é tudo à vontade de Deus. E esse primeiro passo, porque senão nós não vamos querer permitir que Cristo faça o que ele quer fazer em nossa vida. E nesse texto aqui agora, meus irmãos, que está em Parábola de Jesus, é um texto que tem me acompanhado em vários momentos até aqui. Ele tem ficado muito firme na minha mente e eu convido vocês para nós analisarmos isso. Diz assim: a vida é muito solene para ser absorvida em negócios terrenos e temporais, em um remoinho de cuidados e ansiedades pelas coisas terrenas, que são apenas um átomo em comparação com as de interesse eterno. Meus irmãos, um átomo é uma coisa tão, mas tão pequena, de que aqui em olho nu aqui a gente não consegue ver. Nós precisamos de um telescópio, se eu não me engano o nome, eu sempre confundo, mas nós precisamos daquele bichinho assim para abrir bem para nós conseguirmos olhar, porque não é como eu pegar essa garrafa aqui e contemplar, eu não consigo olhar dessa forma. É algo muito pequeno. E está dizendo aqui que as coisas, as ansiedades, as coisas terrenas são coisas minúsculas em comparação com as de interesse eterno. Ou seja, o que isso quer dizer? A nossa vida, muitas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos em ficar se preocupando tanto com os átomos, coisas tão pequenas, mas com os átomos dessa vida, dessa terra, com os nossos negócios, com os nossos trabalhos, com as ansiedades do dia a dia, a pressa, a correria ali. Ai, que eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que entregar tal trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Mas isso é um átomo em comparação com as coisas de interesse eterno, que é de nós nos consagrarmos, que é nós orarmos mais, é nós lermos mais a Bíblia, a palavra de Deus, realmente vermos ali a vontade do Senhor para nós, é nós lermos mais os, os livros ali de Espírito de Profecia, que é o próprio Espírito Santo falando a nós, não é apenas uma mulher, apenas, que foi levantada ali como profetisa, é o Espírito Santo falando a nós. Isso é o que vai nos preparar para a eternidade, para nós podermos contemplar o sorriso de Jesus Cristo. Isso é o que mais importa, mas muitas vezes nós achamos que átomos dessa vida nos tira a atenção das grandes coisas que são de interesse eterno. E eu convido vocês a refletirem nisso, para nós não permitirmos que átomos dessa vida venham nos distrair do nosso alvo. Nosso alvo é Cristo e nada mais além disso. Senão, do que adianta termos o nome de cristãos? Do que adianta termos nome de Adventistas do sétimo dia? Ou de tantas e tantas outras denominações? O que adianta nós sermos cristãos, sendo que nós não nos entregamos inteiramente ao nosso Criador? Não adianta nada, meus irmãos. A vida vira nada. A vida perde o seu sentido se nós não colocamos a Cristo no lugar de preeminência em que ele deve ter. E isso eu digo primeiramente para Elisa. Muitas vezes a Elisa olhou para os átomos dessa terra, mas não é esse o propósito, não é isso que eu quero. E eu espero que não seja isso que vocês queiram também. Nós devemos olhar para as grandes coisas de interesse eterno. E eu queria finalizar agora, meus irmãos. Nós lemos até aqui sobre o sorriso de aprovação de Jesus.
Mas eu também gostaria de chamar a atenção de vocês para um outro relato que a Ellen White disse, que está em Vida e Ensinos. E em um certo momento, vou só parafrasear aqui, mas Ellen White estava sendo incumbida ali de dar algumas palavras, talvez de repreensão, de advertência do Senhor para algumas pessoas. Muitas vezes as pessoas pensam, olha, profetiza, olha o que é, olha que grande privilégio. Realmente é sim, mas também vem grandes responsabilidades. E em um certo momento, Ellen White tentou amenizar um pouquinho o que Cristo queria falar ali para algumas pessoas. E vamos ver o relato em que ela disse. Não compreendia que assim, querendo, no sentido de amenizar um pouquinho ali, para não deixar tão ruim a advertência. Ai, talvez a pessoa se incomode, eu vou tentar amenizar um pouco. Ela não compreendia que assim inquirindo, que assim ela fazendo e duvidando, eu era infiel. E não enxergava o perigo e o pecado de tal procedimento. Até que em visão fui levada à presença de Jesus. Aquele mesmo Jesus que lá atrás, que nós vimos, ele recebeu ela com um sorriso, com um olhar de amor penetrante. Ela teve uma visão com esse mesmo Jesus. Ele me olhou com um semblante carregado e desviou o rosto de mim. Não é possível descrever o terror e a agonia que então senti. Prostrei-me sobre o rosto diante dele, mas não tinha ânimo para proferir uma palavra. Oh, quanto eu desejava ocultar-me e subtrair-me àquela terrível expressão sombria. Pude compreender então, até certo ponto, quais serão os sentimentos dos perdidos quando clamarem as montanhas e as rochas, cair sobre nós, esconder-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. Meus irmãos, espero que vocês não olhem de outra forma essa definição semblante carregado. O semblante carregado de Cristo não é o nosso semblante, não é como o nosso, pecaminoso, cheio de egoísmo, não é um olhar de raiva, não é o nosso olhar que nós muitas vezes olhamos para as pessoas. Ainda assim, o olhar de Cristo era um olhar de amor. Mas ele estava decepcionado, ele estava triste. Ellen White estava pecando. E, infelizmente, quando nós pecamos, Cristo, ele não pode, ele não tem nada com o pecado. O pecado é o que tem destruído o nosso mundo até aqui. O pecado, como diz no livro de Isaías, é o que nos separa de Jesus Cristo. Não é que a mão dele está encolhida para ele estar perto de nós, nos abençoar, não, mas são os nossos pecados que causam separação entre nós e ele. E com isso, quando nós pecamos, ele precisa, porque ele é verdade, porque ele é pureza, porque ele é amor, porque ele é a salvação, ele precisa desviar o rosto dele de nós. E meus irmãos, que terrível! Não é possível descrever o que é receber o semblante de desaprovação de Jesus Cristo. E infelizmente, quando nós pecamos, quando nós duvidamos do que a palavra dele diz, a Bíblia diz que se e ele já fez isso, ele já proclamou liberdade aos cativos. Se na Bíblia fala que ele nos liberta quando nós não cremos nisso, quando nós temos incredulidade, quando nós recusamos entregar tudo na nossa vida nas mãos de Cristo, infelizmente, o semblante dele é um semblante de desaprovação, ele precisa virar o rosto dele para nós. Mas, meus irmãos, nessa pequena reflexão, nessa meditação, meu desejo aqui não é colocar terror, não é colocar desânimo, mas falar para vocês que nós podemos hoje receber o sorriso de aprovação de Jesus Cristo. E, meus irmãos, isso é o que mais importa. Não há nada mais nesse mundo, não são nenhum prazer aqui nessa terra que são mais importantes do que o sorriso de aprovação do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que mais deve motivar a nossa vida, motivar o nosso caminhar, é poder saber que um dia, em breve, não está muito longe de nós, esse tempo já está prestes a chegar, de que nós vamos poder chegar
pessoalmente, não mais olhando relatos, não mais olhando sonhos de pessoas, mas nós vamos poder olhar e contemplar o sorriso de Jesus face a face. Meus irmãos, o que vai ser aquilo? Poder contemplar nosso Salvador face a face, o seu sorriso, receber aquela atmosfera celeste em volta de nós, de que nunca vamos sentir uma felicidade maior do que estar naquele momento. E em breve, meus irmãos, nós podemos ter isso face a face. Mas hoje também nós podemos receber esse sorriso de aprovação de Jesus nas nossas atitudes, na forma que a gente escolhe que vai ser nosso dia, estando perto dele ou não. Que nós possamos decidir hoje, meus irmãos, todos os dias, decidir ter o sorriso de Jesus de aprovação sobre nós. Que no findar de cada dia, nós possamos ter a certeza de que Jesus sorriu para nós, alegre, sabendo que nós escolhemos a Ele. E que nós não tenhamos o sorriso, o semblante de desaprovação dele. E eu espero que hoje vocês possam ter isso no coração de vocês, que nós possamos escolher ter o sorriso de Jesus Cristo na nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode orar, amado. Amém, amém. Deus seja louvado. Tem um povo fala, né, que o Espírito Santo não lembra. Eu já vi essa pregação. Quando você falou do fio verde, aí me lembrou. Tem muitos anos. Pode Ô, orar, irmã, amado. por favor, me fala a passagem do outro versículo que aí é da Ellen White. Antes desse último, eu parei ansiedades pelas coisas terrenas. O que mais que fala? Ah, sim. Tá aparecendo para vocês ainda os PowerPoints? Tá, não. Saiu? Não, Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu posso colocar lá na sala depois. Irmã. Deixa ela fazer a oração final. Faça a oração final, amada, viu? Ok, faço sim. Meus irmãos, oremos então. Maravilhoso Deus, eterno e grandioso Pai. Ó Senhor, muito obrigada por esse momento que nós tivemos aqui, reunidos aqui entre irmãos, Senhor. Ó meu Deus, nós clamamos a Ti que, por favor, o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a decidirmos e a escolhermos ter o sorriso de aprovação de Jesus Cristo sobre nossas vidas, Senhor. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude a entregarmos a nossa própria vontade nas Tuas mãos. Nos ajude a entregarmos tudo, e não menos do que isso, nas Tuas santas mãos, Senhor. Que o nosso próprio eu não venha ter o domínio sobre a nossa vida, mas sim Jesus Cristo, ó Pai. Que nós não possamos, em nossa vida, ao pecarmos, ter o seu semblante, Senhor, de desaprovação sobre nós, mas que pelo Teu poder nós possamos contemplar o Teu sorriso dia após dia, Senhor, e finalmente e em breve, face a face, Senhor. Seja com cada um aqui, cada família representada, Senhor. Nos ajude a buscarmos grandemente a Ti e como um povo, em breve, estar preparando mais e mais pessoas para podermos Te contemplar face a face, Senhor. Obrigada pelo Senhor ter se feito presente aqui. Obrigada pelo Espírito Santo, que com certeza é o que nos está atraindo a Ti, é o que nos está fazendo compreender o que o Senhor quer nos falar. E, ó Senhor, eu só posso falar aos ouvidos, mas o Espírito Santo é que pode falar aos corações. E eu creio que nessa noite o Senhor fez isso. Continue conosco, Senhor, permaneça conosco nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus.